camada de epiderme. Na aula a gente só viu as outras células que não são queratinócitos. Tá? Bom, de uma maneira geral, nós temos então isso aqui, esse tecido epitelial que forma a epiderme, e esse conjuntivo forma a derme. Essa parte aqui que entra na epiderme, essas são as papilas dérmicas, e dentro então está a derme papilar. Essa aqui, com o tecido conjuntivo denso, é a derme reticular. Derme papilar lá dentro, derme reticular aqui, epiderme aqui. Lá no fundo da epiderme, deixa eu ver onde é que está, aqui tem essas estruturas. Aqui tem um que é o mais típico, aqui o outro que foi cortado de outro jeito. Essas são aquelas estruturas chamadas de corpúsculos de Vater Pacini, que tem a função básica de receptor de pressão, dado de temperatura. Esse aqui, corpúsculo de Vater Pacini. Bom, subindo lá, nós vamos olhar com mais detalhe, então, essa camada daqui até aqui. Tá? Aumento médio. No aumento médio, a gente já vê que dentro das papilas dérmicas, o que eu tenho são basicamente vasos sanguíneos, que aqui também bem rico em vasos sanguíneos. Tudo isso é vaso sanguíneo. Então, dentro da papila, essas anastomoses arteriovenosas que têm função de nutrir a epiderme. Vou botar um aumento maior. E aí nós temos, o que são essas células amarronzadas aqui? Essa. Não é o nome dessa célula. Essa é a melanina, então esses são os melanócitos. Aqui a gente vê os vasos, lembrando que nem só porque a célula tem melanina dentro, ela é um melanócito. Tá? Ela pode ter transferido essa melanina para outra célula, e aqui em volta a gente vê um monte de células com melanina dentro. Bom, agora nós vamos trabalhar nas 5 camadas da epiderme, nas 5 camadas de queratinócito que eu citei para vocês lá na aula antes. Primeira camada é essa camada que vai daqui da membrana basal, aonde lá você vai perguntar se vai da bolha, vai da membrana basal até mais ou menos essa altura aqui. Ó. Essa camada é a chamada camada basal dos queratinócitos. Função, multiplicação. Então toda a mitose, a divisão dos queratinócitos acontece nessa camada aqui. Lembrando que a gente falou lá, por exemplo, em um ano, de uma célula que nasce aqui hoje, daqui a 30 dias, ela vai estar saindo aqui descamada. Tá? Bom, então, primeira camada, camada basal, função, reposição. Tá? Multiplicação e reposição dos queratinócitos. Segunda camada, que vai dessa altura aqui, mais ou menos, até aqui. Até aqui porque observe que da seta para cima as células têm os grânulos escuros no citoplasma. Para baixo isso não está presente. Então mais ou menos até aqui nós temos essa segunda camada de queratinócitos, que é a chamada camada espinhosa. Então tem a basal e logo em seguida a espinhosa. A camada espinhosa, como é que eu sei que isso aqui é a camada espinhosa? Se vocês olharem aqui onde está a ponta da seta e na volta toda, as células, entre elas, tem como uma linha mais clara dividindo uma célula da outra. Isso eu sei que é a camada espinhosa. Essa linha mais clara que divide as células, ali na ponta da seta tem uma delas, e se vocês olharem todas as outras, parece que tem um risco no meio das células. Essa linha é formada por desmossomos, isso mais claro. Os desmossomos são funções intracelulares que têm intercelulares, que têm função básica de distribuir força.
Então, essa camada espinhosa, devido à presença de desmossomos, que dá esse aspecto aí, a função dela é coesão. Ela mantém as células epidérmicas juntas, mantém grudado. Então, quando a gente pega, por exemplo, a pele e puxa, a pele não se abre. Por exemplo, os queratinócitos se mantêm unidos uns aos outros, principalmente por ação dessas células de grupo, dessa camada, especificamente dos desmossomos que estão presentes nessa camada aqui. Tá? Então, camada espinhosa se caracteriza por ter essa linha clara entre as células, essa linha clara é resultado da presença de desmossomos, e esses desmossomos têm a função de aderir, de dar coesão. Então essa camada serve para coesão da epiderme. Ok? Terceira camada dos queratinócitos, essa aqui. Observe que nessa camada, conforme vai chegando perto da queratina, a quantidade de grânulos no citoplasma da célula aumenta. Tá? Aqui tem pouquinho, aqui tem muito. Devido à presença desses grânulos basofílicos, ou seja, escuro, azulado, roxo, devido à presença desses grânulos, essa camada tem o nome de camada granulosa. Por isso que a gente diz para não mexer no microscópio. Não pode mexer no parafuso, tem coisa que a professora fez ali justamente para dizer para não mexer nas coisas. Se isso aqui cai, inutiliza o microscópio. Não é para mexer nesse parafuso. Essa é a camada granulosa, esses grânulos que tem essa cor azulada. Esses grânulos são queratohialina. Tá? Essa queratohialina é a proteína que é a precursora da queratina. Então, conforme a gente viu, os grânulos de queratohialina, conforme o queratinócito se afasta da membrana basal, vai aumentando o depósito de queratohialina. Chega nessa altura aqui, ele está tão cheio de queratohialina que o resultado é a morte do queratinócito. Então ele chega aqui e morre, tá? Formando então a terceira camada de queratinócitos, camada granulosa. A partir do momento que o queratinócito morreu aqui, ele deixa de ser uma célula e forma essa camada proteica conhecida por queratina, que a gente vê daqui até aqui, ó, tá? Bom, por se tratar de uma pele grossa, a queratina é dividida em duas camadas. Essa primeira aqui, chamada de camada lúcida, que a queratina está mais hidratada, então ela fica mais clara. E a segunda, que é a camada córnea, que a queratina está menos hidratada e fica mais escura a coloração. Tá? Então, camada córnea, camada lúcida, granulosa, espinhosa e basal. Essas são as 5 camadas de queratinose. Esse é o foco para vocês trabalharem nessa lei. Eu não esqueci de mostrar antes, por isso aqui ser uma pata, então lógico não tem pelo, se não tem pelo não tem glândula sebácea, mas aqui tem glândulas sudoríparas. Então isso aqui são glândulas sudoríparas, que eu não havia mostrado antes, logicamente estão na terra. Glândulas sudoríparas estão na terra. Ok?